Boa noite, meu nome é Neidson Gonçalves, sou aluno do curso de História e Cultura no Brasil Contemporâneo. Queria fazer uma saudação especial aqui à professora Sônia Regina e à tutora Camila, que tem nos acompanhado aí nessa disciplina. Ensino de História, Práticas, Problemas e Novas Tecnologias. Sobre o nosso vídeo, vou fazer em cima na síntese do que foi feito durante o curso. Boaventura Santos, em seu texto, As Democracias são Mortes em Silêncio, faz um alerta sobre o perigo que o regime democrático vem sofrendo ultimamente, não pelos golpes de Estado impostos por civis ou militares, apesar de ainda estarem vivos, esses golpes, mas de uma democracia disfarçada que vem agindo sem conteúdo democrático, comportando-se como ditaduras. O autor cita o caso da eleição de líderes que desprezam os avanços sociais garantidos anteriormente em governos progressistas, intimidando os que buscam seus direitos, reprimindo ideias e grupos organizados em suas reivindicações, desqualificando o que não é da sua construção política. Temos visto isso ocorrer com frequência, o que eleva a preocupação dos que lutaram por uma democracia autêntica, baseada na vontade do povo. Outra constatação destacada pelo autor é o poder que a economia tem em influenciar a escolha de políticos, que, saindo vitoriosos em suas disputas, fazem opção por uma agenda onde os direitos dos trabalhadores ficam em segundo plano. O poder das ideias, muito comum das democracias, é posto de lado, ficando em segundo plano. A economia domina todas as discussões, deixando reféns todas as outras áreas que o governo deveria discutir, deveria colocar o povo para participar, mas não. O autor cita como exemplo as bancadas de grupos majoritários que hoje dominam o Congresso Nacional, como a bancada da bala, e a bancada dos grandes agricultores, das monoculturas de soja, do milho, que hoje estão devastando o cerrado e a nossa Amazônia. Outro fator que tem desequilibrado essa disputa, que tem o regime democrático, são as chamadas fake news, as notícias postadas por gente que não tem compromisso com a verdade, criando grande embaraço para quem é atingido por essas notícias, ficando inviável combater ou desmentir com a mesma velocidade em que a falsa notícia é publicada. Os programas que antes nos ajudavam a desenvolver que eram feitos em linguagem de terceira geração, hoje são os vilões que manipulam dados e ajudam a propagar notícias falsas, contribuindo para a desconstrução de candidaturas democráticas. Boaventura identifica que o que está ocorrendo é a legalização de práticas eleitorais que deformam a democracia. E os desafios para o professor continuam, e no nosso país também, não é só para o professor, é uma realidade que nós temos visto para quem não concorda. Agora, com o professor Fernando Pena, em seu texto, Ódio aos Professores. Pena destaca as ameaças que docentes têm recebido de organizações e pessoas que se dizem descontentes com o seu trabalho, ao postar textos e imagens que desqualificam o trabalho dos professores. Notadamente, a organização Escola Sem Partido é a mais influente, e que a partir da sua página e dos blogs de seus simpatizantes tem disseminado informações inverídicas que atingem os profissionais de educação. Somos taxados de doutrinadores ideológicos, onde propagamos inverdades a respeito da nossa atuação na sala de aula. Com isso, demonizam o professor frente à opinião pública. Importante ressaltar que as provocações são feitas sem dados que comprovem a existência dessa tão falada doutrinação. Infelizmente, os discursos atingem também os teóricos da pedagogia, como o próprio Paulo Freire, que muito contribuiu para a evolução da educação no nosso território e no mundo afora, mas que tem sido combatido de uma forma desleal por essas fake news e principalmente por esse grupo que a gente chama de Escola Sem Partido. Esse discurso tem ganhado força nas câmaras de vereadores, assembleias legislativas e até no Congresso Nacional.
As organizações que têm disseminado essa cultura tentam agora dar um basta na pedagogia que auxilia na formação de professores, estimulando o ódio à classe, que já encontra enormes dificuldades para conseguir montar suas aulas com pouco reconhecimento que obtém das classes dirigentes. O professor Pena, em seu texto, ressalta as diversas maneiras que a Escola Sem Partido e outras organizações similares têm utilizado para confundir a opinião pública, pais e alunos. Nessa reflexão, os autores identificam que a educação básica brasileira, nesse momento, em que é discutido o BNCC, deveria ocorrer uma discussão mais ampla sobre o ensino de história. Critica o ensino que ainda permanece baseado no eurocentrismo, negando o protagonismo dos povos que formam a população brasileira. Apesar de existir essa discussão nas comissões do BNCC, na primeira versão do documento publicado, chegaram à conclusão que muito ainda precisa ser feito, principalmente na formação do professor. Os autores apontam o preconceito existente no ensino de história, afirmando que mulheres, negros e as minorias não são representadas. De um modo geral, todas as narrativas têm a Europa como uma cultura mais influente no ensino de história. Destaca que os professores não enxergam em sua didática o conteúdo repassado à falta de diversidade em seus planos de aula, não levando a sério a importância dos índios na formação do povo brasileiro, utilizando estereótipos que não auxiliam na mudança de atitudes preconceituosas. A publicação da primeira versão do BNCC causou muitos embates entre os integrantes das comissões e das comissões com o Ministério da Educação, sofrendo pressões por parte do MEC. Então foi solicitado que não fosse incluído temas relacionados à sexualidade, diversidade de gênero, povos indígenas, africanos e afro-brasileiros, mantendo a tradição de omitir os fatos referentes à formação de nosso povo. O que ganhou grande destaque nas reuniões e na publicação das versões do BNCC foi o embate entre integrantes das comissões e historiadores consagrados que não concordaram com o que foi proposto para o ensino de história. Ou seja, temos muita discussão ainda pela frente para discutir, para descobrir qual é o melhor caminho para o ensino de história e para os professores. Sabemos as dificuldades, mas não devemos diminuir o nosso empenho em fazer com que a história seja levada para os nossos alunos de uma forma mais real, que mostre a cara do nosso povo e que faça o aluno ter prazer em assistir uma aula de história. Fico por aqui, agradeço a atenção, boa noite.